No episódio de hoje da série Rio com Arte, vamos passear por uma floresta de palavras e embarcar em um rio de tinta, que vai nos levar pelos vários braços do nosso rio Uberabinha. Tudo que existe na Terra tem o seu ponto de origem, tem o seu lugar que nasce, e esse nascimento diz muito sobre a sua existência. Mas afinal, o que é uma nascente? Para quem não sabe, a nascente é aquele olho d'água, aquele furinho na terra de onde começa a brotar a água e que se transforma em rio. Eu rio de saber que meu nascimento é assim, tão delicado, quase imperceptível. O ponto onde a água aflora é também chamado de olho d'água, mina, fonte, bica ou manancial. Essa é a minha origem. Quem diria que um pequeno filete d'água daria origem a todo esse meu corpo? É exatamente isso que acontece. Uma quedinha d'água vai se avolumando, banhando e alimentando cidades e distritos, até desaguar no rio Araguari. Meu pai tinha um sítio aqui na 455 e a gente vinha de carroça e passava numa das nascentes do rio Uberabinha, cheio de buriti, cheio de vereda. Aquilo ficou na minha cabeça a vida inteira. Eu fico olhando o colorido do céu, né, à tarde, como que as cores se movimentam, e as pessoas às vezes não percebem isso. O céu, né, a própria natureza, a água também, o caminho daquele córregozinho ali do Cajubá, do Lagoinha, eu fico olhando ali como que minha cabeça nunca sai dessa cena de pintar. Como seria eu pintar esse córrego? Como seria eu pintar essas nuvens? Então toda a caminhada minha tem essa coisa da pintura. O horizonte, né? Os pássaros voando, mas pintar do meu jeito. Eu não sou um pintor assim, fotográfico, né? Que quero retratar o que eu vejo. Eu pinto mais ou menos aquilo que eu sinto mesmo, né? Eu venho para casa e faço meu trabalho. Eu lembro meu pai falar, nossa, meu filho, ele contava até umas histórias das veredas, né? Tinha um senhor que subiu no Buriti e lá no alto do Buriti tinha um cascavel. E o cascavel sobe só bota em prédio, né? E o cascavel começou a dar bote nele. E tinha uma caixa de marimbondo. E esse marimbondo espalhou e atacou esse homem, e o homem caiu lá de cima e enterrou no brejo. Ninguém achou, o chapéu dele ficou de fora. Então, eu contava isso, eu achava interessante. História assim das veredas, né? Porque lá é mole, aquele barro ali. E você imaginar que lá é um mundo também, né? Ali não é um mundo do homem racional, mas é o mundo das formigas, dos insetos, das cobras, de tudo ali é um mundo, né? É um planeta ali. A água, os peixes lá no meio, enfim, rã, sapo, é um mundo que o homem não tocou ainda. Está ali intacto, né? A Adriana tem 1000 cores, né? Você olha o Buriti ali, nossa, é fantástico. As cores se transformam, né? Quando ele solta aquele cacho, as flores, aí quando solta as flores, vem as abelhas, né? Interessante. E vem os periquitim também para comer aquela florzinha. Então é um movimento de cores, né? Da natureza. Eu sempre passo numa vereda. Eu tenho que ver o Buriti, eu tenho que ver uma coisa de vereda.
Parece que eu sou um pedaço de veredas, né? A caipora, ela está nas margens de uma vereda, né? E a vereda é o habitat dos buritis, né? Buritis, eles só nascem onde tem água, né? Então, lá na caipora, no fundo, é um buritizal, né? E a gente vê o buritizal como também uma árvore, uma planta, que sustenta muita vida, né? Vários animais, pássaros, vivem ali naquela região, né, sustentados pelo buriti. E várias comunidades também se beneficiam do buriti enquanto alimento, né, um alimento muito rico. O óleo é uma medicina sensacional, né? As palhas dele servem para fazer casa, sabe, para fazer cobertura, a madeira dá para fazer casa. Então, assim, é uma planta de suma importância, né, para os povos tradicionais e para os animais que vivem nessa região. Então a gente escolheu o buriti para ornar a nossa logo como uma planta muito especial para nós. Foi a partir do rio Uberabinha que Uberlândia começou. Ponto de referência e sobrevivência, suas águas abasteceram os primeiros habitantes, tornando possível o arraial, o povoado e a cidade. Por isso, não é exagero nenhum dizer que Uberlândia deve sua vida ao rio Uberabinha. A história veio depois, com o crescimento da cidade, com Uberlândia seguindo seu curso natural de cidade líder da rica região do Triângulo Mineiro. E a gente passa a ver aquele grande volume de água, mas aquele grande volume começa com pequenas nascentes. Assim, né, como a mudança de hábito, a mudança cultural da nossa população começa com pequenas atitudes às vezes isoladas de um cidadão, de uma criança. A nascente do rio Uberabinha, né, tá ali no município de Uberaba, tem formações, né, no relevo bem diferentes, né, conhecida como burunduns, e é um local muito especial que necessita inclusive de uma proteção, né? A ONG Angá, inclusive, né, tem feito um trabalho muito de longo prazo, né, sobre essas características únicas que a gente tem aqui na região, com a ideia de se trazer a proteção, porque é se conservando que a gente vai garantir que as atividades humanas tenham continuidade também. Eu acho incrível pensar que a gente até hoje, eu estou falando de Uberlândia, não estabelecemos uma parceria com Uberaba, que é onde ficam nossas principais nascentes. Ali é estratégico se criar uma unidade de preservação dos campos úmidos. Então nós não temos nada que nos aproxime, nenhum acordo de parceria entre os dois municípios para permitir que essa área, que é estratégica para o abastecimento de Uberlândia, vai ser sempre, independente de capim branco, que a gente possa preservar os campos úmidos. Então, assim, a nascente ela é um corpo vivo. É um ser vivo e ela precisa de cuidado, ela precisa de respeito. Nós devemos olhar para ela como uma fonte de alimento, como uma fonte de desenvolvimento que precisa ser respeitada. É tempo de Piracema. Depois de tantas águas passadas de vida e de morte, por baixo, por entre as nossas pontes, o fogo queimou as nossas expectativas. Agora podemos ventar
alçar as nossas velas e subir os rios em busca de nossas nascentes. Uberabinha, gentil rio que nos viu nascer, refaremos sua trajetória, mares confluindo rios, mergulhamos em nossas próprias correntezas, até chegar em seu berço, que nos embala também. Memórias resistindo vidas, refiar a trajetória, ouvindo e contando histórias. É tempo de Piracema,